Olá pessoal, beleza? Espero que sim. Nessa aula 3 da função exponencial, vamos ver brevemente juros simples e juros compostos, para a gente poder utilizar a ideia de juros compostos para resolver problemas de crescimento e decrescimento de população ou de alguma substância, beleza? Bora lá então. Então, aqui eu já trouxe para vocês as letrinhas que aparecem, no cálculo de juros simples e juros compostos. Então, J indica os juros, C o capital, I a taxa, T o tempo e M é o montante. O que é juro? Juro é uma compensação que se tem quando se empresta algum dinheiro. É como se fosse um aluguel do dinheiro que se emprestou, ok? Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos considerar o valor principal aqui, ou o capital, R$1.000. Há uma taxa um pouco alta, de 10% ao mês. E esse dinheiro vai ser pago após 3 meses. Qual é a quantidade de juros que a gente vai pagar após esses 3 meses? Então, primeiro é o seguinte, a gente tem que entender que no regime de juros simples, a taxa de juros incide uma única vez no capital. Então, essa é a característica do juros simples. A taxa de juros incide uma única vez no capital. E o que é constante é o crescimento absoluto aqui dos juros. Tá bom? Então, vamos lá. Em um mês, os juros vai ser calculado assim, o capital vezes a taxa percentual, mas geralmente a gente troca essa taxa percentual por um número decimal, que é uma taxa unitária, dividindo por 100. Então, 10 dividido por 100 é igual a 0,1. A gente sempre usa, então, na forma decimal, tá bom? Então, vai ficar 1.000 vezes 0,1, 100. Então, como no regime de juros simples, a taxa de juros incide uma única vez sobre o capital, a cada mês teremos que R$100 de juros. Então, em um mês é R$100 de juros, em 2 meses é R$100 de juros. No segundo mês, no terceiro mês também vai ser R$100 de juros. Então, no final do terceiro mês, os juros vai ser 100 vezes 3. No final do segundo mês, 100 vezes 2. E se fosse apenas um mês, 100 vezes 1. Portanto, os juros em 2 meses, calculando mesmo, é 1.000 vezes 10% vezes 2. Ou seja, é 1.000 vezes 0,1 vezes 2. E em 3 meses, os juros que se paga é de 1.000 vezes 10% vezes 3. Ou seja, 1.000 vezes 0,1 vezes 3. De forma geral, a fórmula de juros simples é capital, vejam, capital aqui é a taxa e aqui é o tempo. Então é CIT. A fórmula pode ser gravada assim, CIT. Tem autores de livros que, em vez de utilizar a variável t, utilizam a variável n. Então, seria juros igual a sim. Eu prefiro usar sim, n. Eu prefiro usar essa daqui, mais fácil de gravar, CIT. Beleza? Onde a taxa aqui é na forma unitária, dividindo por 100, na forma decimal, tá bom? E também podemos lembrar aqui que montante, que é o dinheiro que a gente vai devolver, é o capital mais os juros. Então, aqui o montante vai ser 1.000 e os juros aqui vai ser 300, 1.000 vezes 0,1 vezes 3 vai dar 100 vezes 3, que vai dar 300. Então, vai ser 1.000 mais 300. Ou seja, o montante é 1.300. Vamos ver agora sobre o regime de juros simples. Qual é o valor que se paga quando se pega emprestado R$1.000 a uma taxa de 10% em 3 meses sobre esse regime? A diferença de juros compostos para o juros simples é que aqui temos um regime de juros sobre juros, ou seja, a taxa incide não apenas uma única vez sobre o capital, mas ela incide sobre os juros agregados a cada período de tempo. Vamos ver como que isso processa na prática. Vamos usar o mesmo exemplo. Então, o capital aqui é 1.000, a taxa é 10% ao mês e o tempo é 3 meses. Lembrando que tanto a taxa quanto o tempo, não importa o regime, tem que estar na mesma unidade de tempo. Pessoal, aqui nós vamos determinar a fórmula do montante direto, tá bom? Que é mais prático. Então vamos lá.
Em um mês, qual vai ser o meu montante? Bom, no tempo zero, o montante é o próprio capital, que é 1.000. No tempo 1, o montante vai ser, aqui é o montante, tá bom? E não os juros, vamos já direto no montante, beleza? Então, no tempo 1, o meu montante vai ser 1.000, que é o capital que eu tenho, né? Mais 10% de 1.000. 1.000 é 100%. 100%, então, 100% é meu capital. 100% mais 10% é 110%, vezes 1.000. Ou seja, é 1,1 vezes 1.000. No tempo 2, em 2 meses, a gente vai ter 1,1 vezes 1.000, vai dar 1.100, né? A gente teria 1.100, então aqui a gente teria 1.100. A gente tem 1.100 mais 10% agora de 1.100. Tá vendo que a taxa de juros incide sobre os juros também, que foram agregados ao capital anterior? Então aqui a diferença é essa, que a taxa de juros incide a cada período de tempo sobre um novo capital que é formado somando o juro anterior com o capital anterior. O juro que se obtém no mês anterior com o capital anterior para obter um novo juro e um novo montante. Então vamos lá, 1.100 mais 10% de 1.100 vai ser 110% de 1.100. Ou seja, vai ser 1,1 vezes 1.100. Beleza? Então aqui a gente tem 1,1 vezes 1.100, aqui a gente tem 1,1 vezes 1.000. E no tempo 3? 1,1 vezes 1.100 vai dar 1.210. Então aqui a gente vai ter 1.210 mais 10% de 1.210. Notem que o capital está sempre mudando, porque a gente agrega os juros ao capital e a mesma taxa incide sobre um novo montante anterior, ou um novo capital. Então vamos lá, aqui vai ficar 110%, que aqui é 100%, 110% de 1.210, ou seja, 1,1 vezes 1.210. Portanto, a gente pode perceber o seguinte: no primeiro caso a gente tem 1,1 vezes 1.000, no segundo caso a gente tem 1,1 vezes 1.100, ou seja, 1,1, 1.100, né? 1,1 vezes 1.000, então eu vou substituir esse 1.100 aqui por 1,1 vezes 1.000. Logo, a gente tem 1,1 vezes 1,1, 1,1 ao quadrado vezes 1.000. Então eu estou mantendo esse 1.000 aqui, ó. Então 1.000, aqui apareceu 1.000, o que está mudando é a potência. No terceiro mês a gente tem 1,1 vezes 1.210, ou seja, 1,1 vezes 1.210 é 1,1 ao quadrado, né? Aqui ó, 1,1 ao quadrado vezes 1.000, ou seja, é 1,1 vezes ao cubo vezes 1.000. Ou seja, 1,1 vezes 1.210 é 1.331. Claro, né? 10% de 1.210 é 121. 121 mais 1.210 é 1.331. Então, qual vai ser a fórmula do montante num certo tempo t? Vai ser sempre aqui, ó, o capital, que é 1.000. Então, ó, 1.000, tá se mantendo aqui o capital, que multiplica 1, alguma coisa. No caso aqui é 1, esse 0,1 é a taxa, então é 1 mais o i, que é a taxa. E o expoente aqui é o tempo, então o tempo t. A fórmula do montante nos juros compostos, então, é m igual a c, que multiplica 1 mais i elevado a t. E se a gente quiser obter os juros total, basta utilizar essa fórmula aqui, ó. Montante não é capital mais os juros? Juros vai ser montante menos o capital. Então, por que eu coloquei essa fórmula aqui e não a fórmula dos juros? Porque dessa forma aqui, nos juros compostos, é mais prático para determinar a fórmula. E aí a gente determina os juros subtraindo o montante do montante o capital. Então, qual é a diferença, graficamente falando, do juros simples para os juros compostos? Aqui no juros simples o crescimento é linear, e aqui nos juros compostos o crescimento é exponencial.
Ó, vamos colocar esses valores que a gente obteve do empréstimo nos dois regimes de capitalização, utilizando aqui o plano cartesiano. E aqui a gente tem o montante, o montante e o tempo para os dois regimes diferentes. No início é sempre o mesmo valor, né? Que é o capital, R$1.000 no tempo zero. Então, R$1.000 no tempo zero. Em um mês aqui foi para 1.100 o capital, perdão, o montante. No segundo mês foi para 1.200. No terceiro mês foi para 1.300. Aqui o crescimento é o quê? Uma reta, é linear. Beleza? Porque aqui a gente tem uma função afim. Já no regime de capitalização composta, qual vai ser a curva que vai representar essa situação? Vai ser uma função exponencial, ó, que a variável t está no expoente. E aí a gente tem uma curva exponencial. Então no primeiro mês, no tempo 0 é 1.000, no tempo 1 é 1.100, no tempo 2 é 1.210, o montante, né? No tempo 3 é 1.331. Aí a curva é uma curva exponencial. Beleza? Aqui é uma reta e aqui é uma curva exponencial. Então aqui o crescimento é linear e aqui o crescimento é exponencial. Pessoal, então vamos resolver esse primeiro exercício aqui então, esse primeiro probleminha. Os municípios A e B têm hoje praticamente o mesmo número de habitantes, estimado em 100.000 habitantes. Estudos demográficos indicam que o município A deve crescer à razão de 25.000 habitantes por ano e o município B a taxa de 20% ao ano. Mantidos esses valores, essas condições, classifiquem em seu caderno como verdadeiro ou falso as afirmações seguintes, corrigindo as falsas. Então aqui a gente pode perceber uma diferença de um para o outro no crescimento. Aqui o crescimento absoluto é constante, de 25.000. Aqui já o crescimento relativo é constante, que tem uma taxa percentual aqui. Logo, cada mês aqui, a população do município A cresce 25.000. Já no município B vai depender da população anterior. Portanto, aqui no primeiro, a gente tem comparando com regime de capitalização, a gente tem um regime de capitalização simples aqui. Pensando, fazendo um comparativo. E aqui a gente tem um regime de capitalização composta. Então, a fórmula que vai fornecer a quantidade, a população daqui a X anos, vai ser baseado nas fórmulas de juros simples e juros compostos. Então, no primeiro aqui é bem prático. Item A, população A, seja YA, a população daqui a X anos. Vai ser 100.000 mais 25.000 por ano. Então é 25.000 vezes X anos. Em um ano, 25.000 vezes 1. Em 2 anos, 25.000 vezes 2. Em 10 anos, 25.000 vezes 10. Em X anos, 25.000 vezes X. Vocês podem montar uma tabela, mas aqui a gente já pode ir direto, porque a gente já trabalhou muito função afim nas aulas passadas. Já a população B, por se tratar de um crescimento exponencial baseado em juros compostos, a gente pode utilizar a fórmula de juros compostos, comparar com a fórmula de juros compostos. Então, M é igual a C, 1 mais I elevado a T. Aqui eu vou trocar o M por Y, portanto teremos YB, que é o Y aqui no lugar do M, que é o montante, que é a população daqui a X anos, vai ser a população inicial, que é como se fosse o nosso capital inicial, que é 100.000, vezes 1. Qual é a taxa de crescimento anual? 20% ao ano. Então, mais 0,2. Então, no lugar do I, a gente vai colocar 0,2, em decimal sempre. E no lugar do T, a gente vai colocar X. Então, YB vai ser 100.000, que multiplica 1,2 elevado a X. Então aqui o crescimento é exponencial e aqui o crescimento é linear. Então vamos analisar cada item aqui. Item A. Em 2 anos a população do município B será de 140.000 habitantes? Vamos ver. Vamos trocar o X aqui por 2. Então vai ficar 100.000
que multiplica 1,2 elevado a 2, ou seja, 100 mil vezes 1,44, ou seja, 1.144 mil habitantes. Portanto, essa daqui é falsa. Letra B. Em 3 anos, a população do município A será de mais de 180 mil habitantes. Em 3 anos, do município A. Então, YA vai ser 100 mil mais 25 mil vezes 3. Ou seja, 100 mil, 3 vezes 25 mil vai dar 75 mil. Ou seja, 175 mil. É mais de 180 mil habitantes? Falso também. Letra C. Em 4 anos, o município A será mais populoso que o município B. Em 4 anos, o município A será mais... Vamos ver de novo aqui. Em 4 anos, o município A será mais populoso que o município B. Então, a gente tem que fazer a conta aqui. O município A vai ser 100 mil mais 25 mil vezes 4. Que vai dar 100 mil mais 100 mil. Vai dar 200 mil. Já o município B, a conta vai ser 100 mil, que multiplica 1,2 elevado a 4. Ou seja, 100 mil, que multiplica 1,2 elevado a 4, eu já fiz a conta, é 2,0736. Portanto, vai ser 207.360. A afirmativa é que em 4 anos o município A será mais populoso que o município B. Não. No município A tem 200 mil, B 207.300. Falso também. E a letra D, para finalizar... tem a letra E ainda. A lei da função que expressa a população Y do município A daqui a X anos é Y igual a 25.000x? Não. É essa daqui, 100 mil mais 25.000x. Falso. A letra E é verdadeira. Por quê? A população inicial é 100 mil e o crescimento é exponencial. Tranquilo? Próximo exercício, então. Um capital de 5 mil reais. Então, um capital de 5 mil reais foi aplicado a uma taxa de 10% ao ano. Qual é a lei que relaciona o montante com o tempo? Montante em função do tempo. E qual é o montante em 6 anos? Então aqui o regime é de juros compostos, ok? Que a taxa aqui é de 10% ao ano sobre o regime de juros compostos, tá? O montante vai ser, como já sabemos, capital 1 mais I elevado ao tempo, que nós já deduzimos essa fórmula. Então vai ficar assim, montante igual a 5 mil, que multiplica 1 mais 0,1 elevado a t. Então o montante vai ser 5 mil, que multiplica 1,1 elevado a t. Essa é a fórmula que vai me dar o montante após t anos. E qual vai ser o montante em 6 anos? É só substituir o t por 6. Então vai ficar 5 mil, que multiplica 1,1 elevado a 6. Então a gente pode fazer essa conta na mão mesmo, ou utilizando a calculadora, né? Para facilitar a nossa vida, eu vou fazer a conta aqui para vocês. 1,1 elevado a 6 no meu celular vai dar 5 mil vezes 1,771561. Então, vou multiplicar por 5 mil aqui. Vai dar aproximadamente 8.858. Exercício 3. Uma moto foi adquirida por 12 mil reais. Então o valor inicial foi de 12 mil reais. E o seu proprietário leu em uma revista especializada que a cada ano a moto perde. Então reduz o valor em 10% em relação ao ano anterior. Então menos 10% do valor anterior. Então no primeiro ano, suponha que isso realmente aconteça. Qual é a fórmula que relaciona o valor V da moto em reais em função do tempo T expresso em anos? A gente pode montar uma tabela. Vamos montar uma tabelinha aqui e ver o que acontece. Então, aqui é o tempo T,
Valor V, no tempo T, 0, 12.000. No tempo T, igual a 1, vai ser 12.000 menos 10% de 12.000. Fazer 12.000 menos 10% de 12.000 é o mesmo que 90% de 12.000, porque 12.000 é 100%. Então, e 90% é 0,9. Então, a gente pega esse valor e multiplica por 0,9. Beleza? No segundo ano, a gente vai ter esse valor aqui, que é 12.000 menos 10%, é 10% de 12.000 é 1.200. Então, vai dar 10.800. Então, no segundo ano, vai ser 0,9 vezes 10.800. Então, esse valor aqui, 10.800. Então, é 10% do que tinha no ano anterior. Então, esse regime aqui, vamos dizer assim, entre aspas, é parecido com o regime de juros compostos, mas juros tem um crescimento, e aqui tem um decaimento do valor, um decrescimento. Então, comparativamente falando, em vez de termos lá na fórmula do montante, se a gente quiser usar a fórmula do montante, C igual a 1 mais I elevado a T, a gente pode substituir esse fator aqui de aumento por um fator de redução. Vamos dizer assim, botar entre aspas, esse montante vai ser o valor inicial, que é o capital aqui, 1 menos I elevado ao tempo. Vamos ver então. 10.800 é o capital anterior, né? O valor anterior. Vai ser 0,9 de 10.800. Ou seja, vai ser 0,9 de... O que é 10.800? Voltando à igualdade aqui. 0,9 vezes 1.200. Então, é 0,9 vezes 0,9 vezes 1.200. Então, em 3 anos, vai ser 0,9 vezes essa expressão toda. Vezes 0,9 vezes 0,9 vezes 1.200. Em T anos, vai ser, então, em um ano, 0,9 elevado a 1. Em 2 anos, 0,9 vezes 0,9 é 0,9 elevado a 2. E aqui, 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9 é 0,9 elevado a 3. Certo? Então, aqui vai ser 0,9 elevado a 3 vezes 1.200. Aqui é 0,9 elevado a 2 vezes 1.200. E aqui é 0 elevado a 1, né? Aqui é elevado a 1. Aqui que é elevado a 2. Aqui é elevado a 1 e aqui é elevado a 2. 0,9 elevado a 2 vezes 1.200. E aqui 0,9 elevado a 0 vezes 1.200. Bom, então no tempo T vai ser 0,9 elevado a T vezes 1.200. Para deixar no formato como dos juros compostos, porém de forma regressiva, temos 1.200 vezes 0,9 elevado a T. Então, fazendo uma adaptação aqui da fórmula de juros compostos, porém para um decrescimento aqui, cuja taxa percentual, que é uma taxa relativa ao mês anterior, é constante ou ao ano anterior, então o valor V pode ser dado assim, da moto 1.200, que multiplica 0,9 elevado a T. Então daqui a T anos, essa é a expressão que vai dar o valor da moto. Não é 1.200, né? É 12.000, né? Então 12.000, né, Patrícia? 12.000. Beleza? Então é isso. No crescimento é 1 mais a taxa. No decrescimento sucessivo é 1 menos a taxa, elevado a um expoente. Então, para finalizar aqui, a quantidade de certa substância decresce com o passar do tempo a uma taxa proporcional à quantidade restante. Então, o que é constante é essa taxa relativa ao mês anterior, ou ao ano anterior. Então, ao que resta. Se inicialmente havia 300 mg, então no início tinha 300 mg. No tempo zero. E a cada hora, então, há um decréscimo de 25% da quantidade restante. Então, o que tem aqui é 300 mg. Então, no tempo 1 vai ser 300 menos 25% de 300. Ou seja, vai ser 75%
de 300, ou seja, vai ser 0,75 vezes 300. Da mesma forma, a gente pode montar uma tabela, ó, que relaciona o tempo t e a quantidade da substância com o passar do tempo. No tempo 0, 300. No tempo 1, 0,75 vezes 300. No tempo 2, a gente vai fazer 0,75 do que sobrou, do restante. Então, é 0,75 de 0,75 de 300. Ou seja, aqui é 0,75 elevado a 1 vezes 300. Aqui é 0,75 elevado a 2 vezes 300. No tempo 3, vai ser 0,75 de quê? Desse anterior aqui, do restante. O restante é isso aqui. 0,75 elevado a 2 vezes 300, que vai ser 0,75 elevado a 3 vezes 300. Então, basicamente, crescimento e decrescimento de população ou de substância, a gente utiliza o modelo dos juros compostos, ou essa tabelinha aqui, observando o padrão que acontece. Então, aqui a quantidade QT vai ser dada por, vou botar 300 aqui primeiro, vezes 0,75 elevado a T. Portanto, QT é 300, que multiplica 0,75 elevado a T. Então, qual é a resposta correta? 300 vezes 0,25? Não, porque aqui o fator de redução é 1 menos 0,25. Então, aqui a gente tem um fator de redução de 0,75. Então, é a resposta B. Essa aqui não é porque o crescimento não é linear. Porque aqui está dito que a taxa é proporcional à quantidade restante, não a taxa, não a quantidade inicial. Se fosse proporcional apenas à quantidade inicial, aí o crescimento seria linear. O decrescimento seria linear, aí seria essa opção aqui. Se ele dissesse que a taxa seria proporcional apenas à quantidade inicial, e não às quantidades restantes a cada ano. Beleza? Então é só isso. Na aula de hoje, um abraço e bons estudos. E até a próxima aula de função exponencial, que a gente vai tratar também de mais probleminhas, ok? Um abraço.